Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, no versículo 5. Em nome de Jesus, eu vou ler numa versão mais moderna, que é NVI, que eu encontrei a melhor explicação para mim poder passar o que o Espírito Santo transmitiu para o meu coração para vocês. Mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, normal, atualizada ou corrigida, a palavra, o sentido é o mesmo, porém a expressão é um pouco diferente, mas para que nós possamos entender o que o Senhor quer fazer conosco. Ele diz assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é carne, para o que a carne deseja. Mas o que vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Amém? Você consegue entender? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para onde? Para aquilo que a carne deseja. O que é a mente humana? Por que que o diabo ele tem tanto interesse na mente humana, na nossa mente? Porque a mente é o centro de tudo. Quando nós estudamos lá o sistema do nosso corpo, quando nós olhamos para a parte do cérebro, é uma coisa mais linda que tem, um emaranhado que parece de fio, os neurotransmissores, onde que você consegue ali receber tudo que você precisa, o hormônio da felicidade, da tristeza, da alegria, tudo começa ali na mente, no sentimento. E esse é o propósito do inimigo, tomar a mente das pessoas, e quando ele consegue tomar a mente, ele consegue dominar. E quando ele consegue dominar uma mente, ele consegue dominar as coisas que estão à volta. E por isso que às vezes nós olhamos para as pessoas estão às vezes conquistam várias coisas na vida, mas ela sempre tem uma decadência na sua vida, ela não é uma pessoa oscilante, uma pessoa que ela não tem firmeza naquilo que quer, ora ela quer algo, ora quer outra coisa, e ela não entende, só que essa pessoa ela não consegue ver isso na vida dela. Todo mundo vê, e essa pessoa acaba se tornando uma pessoa até impossível de se lidar, por causa das suas ações. Porque quando nós temos uma mente aprisionada, imagina, quando você está num lugar preso, aonde você sabe que você tem algo para conquistar do outro lado, você tem tudo nas mãos, você sabe o que fazer, mas você na hora de decidir, a sua mente, ela faz você voltar para trás. Quem já passou por isso? Então isso é a guerra que você tem na mente. Essa guerra, ela vem desde quando nós nascemos. Porque nós somos criados, muitas das vezes, não faça isso, não pega aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Você acaba criando uma autodefesa na sua mente, você passa a não ter atitude. Tem pessoas que têm a mente tão aprisionada que ela não consegue fazer nada por si. As pessoas têm que decidir por ela. Quem conhece pessoas assim? Eu conheço um monte. E por que que essa pessoa, quando ela chega na presença de Deus, eu não posso usar o termo que eu ouvi aqui, que talvez seja censura. Mas eu ouvi uma pessoa usando uma expressão esses dias, que me fez reportar o que é uma pessoa com a mente escravizada. Aquela pessoa, eu estava próximo dela e alguém pediu para ela fazer coisa, eu tenho que falar com ela umas 3 vezes, porque ela não tinha atitude, com medo de fazer errado. A mente dela já está dominada pelo medo que ela tem. E quando nós temos uma mente dominada, o diabo ele aproveita. Porque ele sabe que através da mente que ele vai conseguir o que ele quer na vida das pessoas. Você quer ver um fato muito interessante lá em Gênesis capítulo 3? Quando Deus colocou o homem e a mulher lá no jardim, ele disse para eles assim, de todas as árvores frutíferas vocês podem desfrutar, comer à vontade. Mas aqui está no meio do jardim, essa vocês não podem. E o diabo ele estava lá escutando quem? Deus falar com Adão e com Eva. E ele escuta aquilo e provavelmente por anos ou por meses ele ficou estudando uma maneira de como ele mudar aquele pensamento que Deus tinha colocado na mente de Adão e Eva para que eles não pecassem contra Deus. E todos os dias, certamente, como Deus vinha na variação do dia visitar e dizer, conversar com o homem, certamente Satanás vinha antes ou depois. E colocava, olha, se você comer, você vai ver que delícia. E aquilo foi minando,
foi minando por anos, ou por meses, por dias, e chegou o momento que ela não resistiu, a mente dela não conseguiu ter domínio sobre o que ela tinha ouvido de Deus, mas sim, aquelas doces palavras da serpente foi entrando na vida dela. Ela começou a alimentar a sua carne, então ela começou a produzir na sua mente o desejo da sua alma, que era provar daquela fruta, para que então ela viesse descobrir por que Deus disse aquilo. De todas você pode, mas desta não, porque se você comer, você vai passar a ter conhecimento e você vai morrer. Mas mesmo assim, o inimigo conseguiu vencer a mente de Eva. E Eva apanha a fruta e vai até Adão, apresenta, e os dois comem do fruto. E ali então os olhos se abrem, a mente volta ao normal, porque é assim que o inimigo faz, tá? Ele entra na mente da pessoa, consegue fazer a pessoa fazer coisas que ela na sã consciência não faz, depois que ela termina, ela volta à mente normal. Quem já viu pessoas assim? A mente dela foi dominada por aquela força maligna que dominou. Por isso que aqui ele está dizendo, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para as coisas da carne e deseja as coisas da carne. E isso é natural do homem, natural da mulher, desejar as coisas que são palpáveis, coisas que são desejáveis aos nossos olhos. Porém, as consequências disso, a mente da pessoa fica presa. Não tem aquele ditado que diz que você esconde, você pode se esconder do homem, esconder da sua esposa, do seu marido, do seu filho, mas você não esconde nada de Deus? O que acontece com a nossa mente? Aquilo que está dizendo, quem tem a mente voltada para o Espírito, ele vai cogitar, desejar as coisas do Espírito. Lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 10, só para você entender, olha o que ele disse. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Olha só. O fruto da mente humana traz resultado naquilo que ela vai fazer. Por isso que essa batalha que você enfrenta, a pessoa às vezes ela se converteu, ela sente a presença de Deus, ela canta, ela ora, ela busca o Senhor, ela sente o mover do Espírito, mas quando ela sai daquela porta para fora, ela não sabe mais nada do que foi pregado aqui. Quem já aconteceu isso com você? Ah, vai dizer que só nós dois, Sérgio. Porque a mente estava voltada para as coisas da carne. Então aquilo que eu mais alimento, mais vai sobressair. Com que você tem alimentado a sua mente? Quando nós alimentamos a nossa mente das coisas de Deus, nós vamos frutificar as coisas de Deus. Mas quando nós alimentamos a nossa mente de coisas da carne, nós começamos a criar uma guerra, porque a Bíblia diz que há uma guerra entre a carne e o Espírito. A carne vai brigar porque ela quer aquilo que é bom para ela. Mas quando eu estou no Espírito, o Espírito vai lutar contra a minha carne para mim permanecer no projeto de Deus. E nós precisamos entender isso. E quando essa guerra ela é travada na mente da pessoa, e a pessoa ela começa a acostumar com essa guerra. Ela começa a acostumar. Certamente Eva acostumou todos os dias com a voz da serpente. Já não fazia mais caso do que ela falava, mas porém alimentava o que ela falava. Quando eu deixo a minha mente alimentar, eu começo a gerar prisões e começa uma guerra. A guerra começa onde? Geralmente a guerra ela começa quando nós somos confrontados. Quando Deus confronta você, quando confronta a mim com a verdade. Nós queremos retrucar, nós queremos dar o nosso jeitinho, porque na nossa mente nós estamos certos. Então começa aquela guerra. Você lembra do endemoniado de Gadara? Aquele jovem, ao meu ponto de vista, ele não nasceu endemoniado. Você imagina a guerra que aquele homem travou na mente dele por anos. Porque certamente alguns momentos da vida dele poderia vir algum momento de lucidez. E ele desejar sair daquela situação. Mas porém ele estava escravo da mente.
Existia uma batalha interior dentro dele. Portanto, quando Jesus chega lá e diz: o que tu veio fazer aqui? O que tem eu contigo? Naquele momento, a gente vê que ele estava dominado por um espírito na mente dele. E foi tão profundo que quando Jesus expulsa aqueles espíritos malignos da vida daquele homem, ele volta à consciência. A Bíblia fala que ele assenta, ouve Jesus. Jesus, quando vai embora, ele disse: deixa que eu vá com o Senhor. Ele: não, vai para os seus e diga o que aconteceu na sua vida, o que eu fiz na sua vida. Naquela hora, os demônios perderam uma força. Porque quando Jesus entra na vida da pessoa, se nós deixarmos ele entrar, ele dominar o nosso ser, a nossa alma, a nossa mente, essa guerra que travamos, nós vamos vencer pelo poder do nome de Jesus, pela palavra. Aleluia! Jesus, quando estava lá, no alto do monte, Satanás chegou até ele e começou a bombardear a mente dele. Mas ele venceu Satanás pela palavra. Se a minha palavra estiver em vós e vós em mim, o que vai acontecer? Vocês fazem escola bíblica. O que acontece? Cadê as respostas? Pedireis o que quiseres, será feito. Mas a palavra tem que estar em nós. E com a palavra, é a palavra que nos dá poder e autoridade. Na cruz, Cristo tomou todas as nossas maldições. Mas a palavra declarada no mundo espiritual, você vence. Porque muitas pessoas estão sofrendo. E muitas das vezes dentro da igreja. Ela não consegue entender, ela não tem discernimento, às vezes, do que fazer. Ela não consegue procurar ajuda, porque ela vai julgar na sua mente. A guerra da mente dela vai julgar assim: se eu falar para fulano, o que ele vai pensar de mim? E aí você começa a carregar essa guerra na sua vida por anos e por anos e por anos. E muitos levam essa guerra para o túmulo e correndo o risco de perder a salvação. Porque quando começa essa guerra, começa a entrar o espírito do engano, o espírito da dúvida. Será que Deus é na minha vida? Será que realmente Deus responde às minhas orações? Será que tudo isso que eles estão pregando é verdade? Será que a palavra de Deus é viva mesmo, como eles dizem? Eu conheço pessoas assim, que já estão com a mente cauterizada, que dizem assim: olha, eu tenho 50 anos de vida e vejo falar que Jesus vai voltar há anos e não consigo entender que até hoje ele não voltou. Essa pessoa já gerou dentro dela uma mente cauterizada. As guerras que ela viveu na vida levou ela a estar nessa situação. Mas nós, pelo poder da palavra de Deus e do sangue de Cristo, nós temos a autoridade de abrirmos as nossas bocas e declarar no mundo espiritual: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Faz assim, sabe por quê? Deixa eu só falar uma coisa para você. Quando nós declaramos, abrimos as nossas bocas, por isso que às vezes eu sou chato e peço a pessoa para falar, porque com a boca se confessa, mas é com o coração que se crê. Mas também, o mundo espiritual tem que saber que você está vivo. O inimigo tem que saber que você está pronto a guerrear com ele, o que você declara, porque você tem Cristo na sua vida. Então, abra sua boca e dá glória, declara pelo poder do nome de Jesus, porque o inimigo ele não vai te vencer se você abrir a sua boca e declarar a palavra. Então diga: eu tenho a mente de Cristo. O Senhor domina a minha mente e eu vou frutificar para a glória de Deus. Amém? Então, quando você começa a se colocar na posição, como é que um guerreiro vai para a guerra? Ele vai com a mochila nas costas, de chinelo de dedo, ele vai com óculos de sol, com a tanga da praia nas costas. Não. Primeiro ele é treinado, ele é desafiado a desafiar suas emoções. Porque lá não vai ter tempo dele pensar. E numa guerra espiritual você tem que estar fortalecido, você tem que estar com as munições, que é a palavra de Deus, o escudo, a fé que vai mover no seu coração, que vai fazer você abrir a boca. Você não pode ter medo do diabo, porque Jesus disse que ele já foi derrotado por ele. Tem gente que tem medo até de falar no nome dele. Você tem que ter medo de pecar, é medo de ir para o inferno, de fazer as coisas erradas. Agora do diabo não, porque Cristo já venceu ele na cruz. Agora eu preciso estar alinhado com Cristo, para que então eu tenha autoridade sobre ele. Pisará a serpente e escorpião, e nada lhe causará dano. Então você precisa despertar o Espírito de Deus dentro de você. Que ele não te deu o espírito de covarde, nem de medo, mas de ousadia para você usar agora.
Se você não tiver com a sua vida, como diz aí, no prumo, coloca ela hoje. Porque hoje você entrou numa guerra. Hoje você entrou numa guerra. E quem entra numa guerra não pode sair, porque morre lá fora. Você provou do amor de Deus. Então Deus tem trabalhado na sua vida. Você tem caminhado até aqui. Você que está em casa, está lutando para sair dessa situação do medo, dessa prisão que você entrou. Isso é uma prisão. Sabe o que é uma guerra da mente? São essas pessoas que não estão conseguindo vir mais à igreja. Talvez você travou uma guerra tremendo até você conseguir se libertar do medo para estar no culto presencial. E muitas pessoas com esta guerra da mente estão perdendo a fé, perdendo a esperança que existe a palavra de Deus, que na palavra de Deus há poder, sim, autoridade, que nós declarando ela, vai acontecer. Há uma guerra. Sadraque, Mesaque e Abednego, imagina a guerra que eles travaram na mente quando receberam o decreto que eles tinham que se curvar diante da imagem de Nabucodonosor. E todo mundo olhando para eles. Todo mundo está olhando para você. E agora? O que você vai fazer? É nessa guerra que você vai afrouxar? É agora que ela vai cair? É agora que ele vai entregar os pontos? Porque não tem saída, não tem mais caminho. Aí você começa a ouvir as infiltrações e a sua mente começa a oscilar. Daqui a pouquinho você começa a balançar. Daqui a pouco vem o vento e te leva. Quantas pessoas você conhece, eu conheço, pessoas de fé, pessoas que tinham autoridades espirituais, mas o dia que ela enfrentou uma guerra na mente dela, um dia que ela enfrentou uma batalha na família, uma batalha na finança, uma batalha na saúde, ela perdeu a fé em Deus, porque a guerra que ela estava na mente, o inimigo conseguiu fazer ela acreditar que aquilo era verdade. E é por isso que nós temos que orar sobre a nossa mente. Orar sobre a nossa mente. Declarar sobre a nossa mente. É a mente que ele gosta de cirandar. Por que às vezes a pessoa está indo muito bem e daqui a pouquinho ela cai em tentação? Ela foi fraca naquele momento? Não. Dentro dela existe uma guerra. Você quer ver uma guerra que muitas pessoas travam? Guerras profundas. Quando você tem uma decepção na sua vida, seja qual for a área, você cria uma resistência, uma guerra da sua mente. Porque você sabe que tem algo bom para você. Mas no mesmo instante você cria aquela situação. Será que não vai ser a mesma coisa? Será que eu não vou viver a mesma história? E você começa a guerrear, mas o tempo vai passando. E quando o tempo passa, o tempo que passou não volta mais. Eu costumo dizer, eu comecei nessa caminhada com 18 anos, estou com quase 50. Esses anos que passou para trás não vai voltar. Eu tenho que permanecer de fé em fé, de caminhada em caminhada com Deus, porque cada dia surge uma guerra nova. Não que eu queira, mas eu vivo num mundo, o que a Bíblia diz? O mundo jaz do maligno. Você está num território que você tem que usar a autoridade que Deus te deu. Porque ele já está aqui, porque o próprio Deus disse, ai da terra, quando Satanás foi expulso do céu. Ai da terra, porque quem vai sofrer? Quem está na terra. Mas o Senhor Jesus disse que, olha, eu vou por Pai, mas não vos deixarei órfão. Quem busca a presença do Espírito Santo vence as guerras da mente, as batalhas da mente. Porque só o Espírito Santo em nossas vidas, que ele nos ensina qual é a estratégia que temos que usar. Às vezes o Espírito Santo está falando comigo, com você, mas nós estamos preocupados com a situação que estamos vivendo. Esses dias eu acordei pela madrugada, um frio desse. Foi segunda-feira, um frio de doer. E eu acordei assim, né, que a gente acorda, né, estava dormindo, tem que acordar, né. E aí eu pensei assim, meio aéreo assim, tirei a coberta assim, passou aquele ventinho gelado. Falei, ai Jesus, o que o Senhor quer? Aí comecei aquela guerra na mente. Está tão gostoso debaixo da coberta. Eu vou ter que levantar. Aí eu tirei a coberta devagarzinho, botei a perna para o lado de fora, aquilo gelou tudo. Falei, já que eu botei a perna, eu vou pular de uma vez antes que esfria tudo. E aí eu fui para a sala, um frio. Peguei um casaco, joguei em cima. Falei, também não vou botar coberta, vou ficar só com isso daqui. E comecei a falar, Senhor, o que o Senhor quer, o que o Senhor quer? E ele me levou, bota um louvor. Ele só me levou na sala para me louvar.
Porque muitas das vezes a guerra acontece quando nós estamos dormindo. Mas quando nós abrimos as nossas bocas e começamos a louvar a Deus, aquela batalha que você está vivendo no mundo espiritual, eu não sei o que estava acontecendo no mundo espiritual, mas algo estava acontecendo que Deus me levou a adorá-lo. Porque sabe o que acontecia quando Saul e ficava endemoniado? Chamava Davi para tocar a harpa e o espírito imundo ia embora. Então muitas das vezes na adoração você é liberto, mas eu preciso adorar com a alma. Eu preciso deixar fluir o Espírito de Deus na minha vida. Porque então quando eu louvo, eu estou quebrando as cadeias aqui dentro. Ó. O Espírito Santo está filtrando, me adora, me louva. E que eu quero te encher quando você louvar, porque se você percebe, quando a gente chega no culto, quem veio direto do trabalho aqui? Isso, só nós dois, nós três só. O que acontece? Ele também. Nós viemos com a cabeça cheia de coisa. Eu tenho que trabalhar falando o dia inteiro. Então, tu imagina quantas coisas eu tenho que falar, quantas coisas eu tenho que pensar. E ainda tem que trazer para dentro de mim a presença de Deus, porque a guerra também. Porque encontras desafio lá fora. Você tem desafio no seu trabalho, você tem desafio na sua família. Então vem aquele turbulhão de problema que você tem que resolver e você tem que estar ali, ó, dançando no Espírito. Quando você chega à casa de Deus, você vem com aquele monte de carga nas costas. Tudo que você quer é um alívio. Quando você chega aqui, você começa a receber a ministração pelo louvor, você pode perceber que o seu corpo começa a relaxar. Começa a fluir. Porque você começa a liberar a sua mente. Aquele peso que estava na sua mente, aquelas preocupações, você começa a lançar a ansiedade aos pés do Senhor, você começa a cantar, cadeias quebraram, o Senhor é comigo, o exército surgiu, eu faço parte desse exército, Senhor, eu me levanto, eu me ponho de pé, o inimigo não tem força contra a minha vida, a minha mente é do Senhor, daqui a pouquinho você está dando glória, daqui a pouquinho você está salpicando na presença do Senhor, quando acaba o culto você está leve, aleluia, porque o Espírito invade a nossa alma. Por isso que é uma guerra até chegar aqui. É uma guerra até chegar aqui. Para mim chegar aqui, eu nem fui em casa, eu fiquei no carro meditando, porque se eu fosse em casa, eu ia relaxar. Falei, não posso relaxar, não. Um frio desse. Eu moro num lugar alto que passa um vento, que é uma maravilha. Então, você sai de dentro de casa, hoje eu saí de manhã, de touca de casaco, quando eu abri a porta, um sol quente. Então você tem guerras que você tem que vencer. E Jesus, ele disse que ele quebra as cadeias. Como é que eu venço essa guerra na minha mente? Como é que eu vou vencer essa guerra na minha mente? Como é que você vai vencer essa guerra na sua mente? Louvando, adorando e orando. E meditando na palavra. Porque a palavra, ela só vai entrar quando eu tiver com o coração aquebrantado. Uma pessoa, para ser liberta, ela precisa abrir o coração para Deus. Às vezes a pessoa está tão acorrentada que ela tem medo que o espírito maligno pega nela. Se tiver, vai sair mesmo. É melhor você cair aqui do que cair lá na rua. É melhor do que você ficar endemoniado e perder sua salvação. Então, não tem, porque o diabo não brinca de ser diabo, não. Ele é diabo desde quando ele foi criado. No céu ele já era diabo. E na terra ele é mais feroz ainda, porque ele sabe que você é a imagem e semelhança de Deus. Você sabe o que a ciência chegou à conclusão? Que depois de Deus, a mente humana é a mais poderosa que tem. Mais poderosa. Às vezes eu gosto muito de pesquisar coisas diferentes. E eu fico olhando, gente, como é que Deus deu uma mente tão brilhante ao homem, que ele consegue fazer coisas que eu nunca sonhei em ver. A língua é o veneno, né? Então, quando nós deixamos a nossa mente ser dominada por Cristo, Deus vai gerar em nós frutos maravilhosos. Mas se eu não aceitar isso, se eu retrucar a palavra, pastor Ednei que gosta de falar retrucar os agrilhões, né? Eu aprendi isso com ele, eu trabalhei na roça tantos anos, mas aprendi com ele que nem tanto da roça era.
Que quando você cutuca o boi lá com ferrão, ele dá um coice. Quando ele dá o coice, ele fura mais ele. Quanto mais eu resisto, mais eu sou arrebentado na minha mente. E tudo que ele quer é isso. Ele quer maquiar. Quando nós vamos para Efésios 6:10, olha o que ele fala. Revestível de toda a armadura. Mas antes de você colocar a armadura de Deus, você tem que se limpar. Não adianta colocar o capacete de proteção com a mente cheia de coisas impuras. Porque o capacete é para proteger. Só que se você colocar o capacete sem antes limpar a sua mente, vai acontecer algo extraordinário na sua vida. Sabe o quê? Vai pesar a consciência. Não tem aquela pessoa que esconde o pecado e deixa ela escondidinha na moita. Joga lá, ninguém sabe dele. Mas existe um Deus que lá de cima está vendo tudo. Mas existe também o inimigo que está vendo tudo. E você sabe o que acontece? Quando a sua mente ela se cauteriza com as coisas que são abomináveis ao Senhor, todas as vezes que você chega diante de Deus para orar, Ele chega aqui, ó, eu apresento aqui, olha o que Ele tem nas minhas mãos. Ele está me devendo. Ele não está cumprindo a tua palavra. O Senhor não pode ouvir Ele, não. O Senhor não pode ouvir ela, não. Aí você ora, geme, chora, jejua, planta bananeira, faz o que tem de fazer. Aí começa a nascer na mente, realmente Deus não me ama, Deus não me quer, mas você se esqueceu do que você deixou nas mãos do inimigo. Quando Moisés tirou o povo do Egito, aquele povo estava escravizado há anos, 430 anos, Êxodo 16, 3. Aquele povo estava tão escravizado, que quando ele sai no deserto, ele vê aquelas maravilhas, coisa que era para eles fazer com 40 dias, ficaram 40 anos no deserto. 40 anos ao ponto em Êxodo 16 dizer assim, ó, olha que coisa triste, o que é uma mente atrofiada, uma mente que vive em guerra consigo mesmo. Olha o que eles disseram. Disseram-lhe os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Que mente é essa? Deus vai lá, fala com Moisés através da sarça. O meu povo clamou, eu ouvi o clamor do meu povo. Eu preciso de você, Moisés, para libertar aquele povo. Vai lá e liberta. Moisés vai lá, faz todas aquelas maravilhas, as 10 pragas, tudo. E eles vendo aquelas maravilhas, sai do Egito vibrando, cantando, adorando, os levitas na frente. Quando chega no meio da caminhada, no deserto, começa a lembrar das coisas do passado. A mente estava presa lá ainda. Nós temos que analisar se não temos nada preso lá no mundo ainda, que está causando guerras interiores, levando a sua mente para uma batalha que você não sabe como vencer. E aqui esse povo começou lá, nós comíamos carne nas panelas, pão à vontade, mas vocês nos trouxeram para cá, para esse deserto, para fazer-nos morrer de fome e esta multidão. Para e analisa. Alguém chega para você e faz uma proposta, olha, hoje você está nessa situação, mas olha, eu vou te dar tudo o que você quer. Mas você precisa deixar tudo para trás. E você sabe que uma mente escrava, a gente estudou um pouquinho sobre a escravatura, e fomos analisar por que aqueles escravos, com toda a potência que eles tinham de se rebelar contra os seus senhores, e não fazia. Porque eles filtraram na mente deles o medo. Então na mente deles havia uma guerra. Se nós fugirmos, vamos morrer. E esse povo viu tudo que Deus fez, mas a mente deles ficou presa lá, nos desejos que eles tinham de comer as carnes da panela, os pão. Mas eles preferiam viver na escravidão do que estar atravessando o deserto e alcançar a libertação da sua vida. Tem muita gente que saiu do mundo, saiu de uma vida destruída, mas aquela destruição destrói ela até hoje, porque às vezes aquilo traz lembrança na mente dela, cria uma guerra. O diabo joga na mente dela, olha, você fez isso no passado, você não é merecedor, você não é digno. Mas Jesus disse, Ele perdoa os nossos pecados, sara as nossas feridas e sara as nossas iniquidades. Então você precisa crer na palavra.
A palavra te dá poder e autoridade. Mas quem decide o que vai acontecer na sua vida é você e eu. Eu decidi romper com a escravidão. Eu decidi romper com as guerras da mente. O dia que elas vêm, eu falo assim, olha, está escrito, Satanás, que eu sou mais do que vencedor. Está escrito que pelo sangue de Cristo eu estou purificado, então arreda-te. Na minha mente você não tem espaço. No meu corpo você não vai dominar, porque eu tenho a mente de Cristo. Aí ele fica endemoniado. Ele vai tentar vir de uma outra forma. A Bíblia fala que quando o diabo saiu da presença de Jesus, fala que ele saiu por um instante. Não saiu para sempre. Ele voltou a afrontar Jesus, lá naquela manada de porco, quando ele expulsou do Gadareno. Quando aquele moço levou o filho dele lá, que caía no chão, que ele caía espumando a boca, aqueles fariseus, que estava dentro da igreja, mas que tinha guerras na mente, que não acreditava no poder que Jesus tinha para curar e libertar. E às vezes essas guerras que nós travamos, nós perdemos a esperança do milagre. Muitos milagres não acontecem porque essa guerra da nossa mente atrapalha. Ora eu creio, ora eu não creio. Mas eu estou na igreja. Ora eu estou, glória a Deus, aleluia. Outra hora eu estou murmurando. Lembra de Paulo na prisão? O que é um homem que tem uma mente de Cristo? Ele disse, mesmo aqui nesses grilhões, não prende a minha mente. Meu corpo está preso, mas a minha mente está fazendo eu escrever carta para vocês, Filipenses, Colossenses, e assim, etc. O corpo físico sim, mas a mente não. Libere a sua mente para Cristo, que essas guerras, elas começam a cair por terra hoje. Essas guerras caem por terra hoje. Nós estamos iniciando hoje esse propósito. Você vai ter tempo ainda para você trabalhar a sua vida. Quem sabe você tem amigos, parentes que estão vivendo guerras. E essas guerras levam pessoas à morte física. Muitas pessoas tiram a vida porque não conseguem ter o domínio da mente. Você precisa entender que nós estamos vivendo um tempo de guerra. Não é guerra política, não, é guerra espiritual. E assim como o Espírito Santo precisa de um corpo para habitar, Satanás também precisa de um corpo para ele habitar, para ele atormentar. E por isso que nós que somos de Cristo, com o poder da palavra de Cristo, nós vamos vencer essas guerras e vamos avançar pelo poder do nome de Jesus. Se coloca de pé, por favor. Esse é o momento de você identificar qual é a guerra que você está travando. Talvez a guerra que você tem travado na sua vida é a guerra dos sentimentos, é a guerra das perdas, é a guerra do medo, da insatisfação. Você tem uma obsessão por alguma coisa que isso gera um impulso em você, e você toma atitude inesperada e depois você se arrepende e não dá mais tempo. Então é hora de você liberar tudo isso aos pés da cruz de Cristo. Ou você entrega tudo, ou tudo isso vai voltar com você para casa. Eu prefiro deixar aqui. E é hoje, é agora. É nesse momento, não tem tempo. Não tem mais tempo. Tem um hino da harpa que fala assim, que a Melissa dos remidos. Você sabe o que significa isso? Esses dias nós estávamos falando sobre essa estrofe. A milícia é dos remidos. Deus não vai limitar para quem não está remido, não. Toma a decisão hoje. Toma a decisão hoje. Porque a guerra, ele disse, a guerra é minha. Mas para mim guerrear por você, Josafá, primeiro leva o povo a se converter, leva o povo a se humilhar, leva o povo a jejuar, leva o povo a louvar, porque quando vocês louvar, o milagre vai acontecer. Quando vocês abrir a boca, o inimigo vai cair por terra, em nome de Jesus. Aleluia! E quando Josafá vai para diante daquela batalha, Deus, agora para. Vocês fizeram o que eu precisava. Vocês me adoraram. Vocês colocaram louvores e adoração para mim. Agora eu guerrei as guerras de vocês. Aleluia! Se você quer que Deus guerreie as suas guerras, você quer, então você vai cantar agora no deserto. Lembra aí, meu irmão? Solta o som em nome de Jesus. Você adore.
Adore, enquanto isso os obreiros, irmão, vão estar andando no meio. E se você está sentindo alguma coisa, levante as suas mãos que alguém vai ministrar sobre a sua vida. Olha, eu senti um arrepio, eu senti um medo, eu dei vontade de sair correndo do culto. Você pode levantar suas mãos e pede um ministro, que ele vai ministrar sobre a sua vida com autoridade que o Espírito Santo deu a ele. Os obreiros, os presbíteros, os pastores. Você chama ele, levanta sua mão e chama ele. Eu quero uma oração, eu quero uma ministração, porque eu preciso sair daqui hoje com essas guerras vencidas. É a sua oportunidade, é a sua oportunidade. E se você vencer as suas guerras, você vai ajudar outras pessoas a vencer as guerras dela. Aleluia. Sai daqui, o milagre te adorarei.